Hello, good afternoon. Estamos iniciando mais uma aula de inglês com a turma do sexto ano B. Hoje é dia 24 de setembro, quinta-feira, já são 2 horas da tarde, já é o horário inicial da nossa aula. E estamos aguardando os nossos alunos acessarem o link e juntarem-se comigo e o Aleph aqui na nossa aula ao vivo. Para você que está assistindo essa aula gravada, bons estudos, faça o possível para estar conosco na nossa próxima aula ao vivo, ok? Hoje iniciaremos uma nova unidade, a unidade 5, capítulo 5, na verdade, Neighborhood. Então, vamos aguardar mais um instante, ver se chega mais algum colega nosso por aqui, para de fato iniciarmos. Hello, good afternoon, Roberta. Seja bem-vinda à nossa aula de inglês. Boa tarde, professora. Boa tarde, minha querida. Vamos lá começar a aula? Tia. Juntos? Oi. Tia, Livne disse que vai chegar um pouquinho mais tarde, porque o site dela não está aparecendo sua aula. Ok. Aí ela disse que está reiniciando. Ótimo, pronto. Que bom que ela está tentando já reiniciar. Eu vou tentar ligar para ela, só um momento. Livni Nara. É Livne, viu? Sim. Ligando para ela. Se ela atender, já ela se junta conosco. Então vamos lá, meus queridos, começar a nossa aula, porque mesmo os colegas que não conseguiram chegar aqui, eles poderão assistir a gravação depois, ok? O importante é não atrasar aí o cronograma de vocês. Ok, tá ligando aqui para ela, só que ela não atende. Tentar mais ela uma tá vez. pelo computador também. Ela tá pelo computador. Aparece Então no computador, tia? não, parece que é só para quem tem o aplicativo. Eu acho que no computador deve aparecer, sim, como uma ligação. Vou tentar novamente. Então vamos lá. Vou começar exibindo os slides. Ó, ela atendeu. Hello, Livni. Good afternoon. Boa tarde, professora. Desculpe o ocorrido. Deve ter sido um problema do meu celular. No problem, meu anjo. Tranquilinho. Importante é que você está aqui conosco. Você conseguiu atender a ligação ou você entrou pelo link? Eu tive nada de reiniciar a página, né? Aí demorou um Isso. tempinho para eu conseguir. É porque eu estava tentando te ligar. Aí por isso que eu estou perguntando se foi a minha ligação que você atendeu ou se foi pelo link lá da plataforma que você acessou. Então, vamos lá, pessoal. Será exibido aí os slides para vocês. Não reparem, hoje eu tô meia lerda, a teacher tava com um tanto de dor de cabeça. E essas telas, você ficar olhando por muito tempo, não melhora muito a dor de cabeça, não. Mas, vamos com tudo, pessoal. Nova unidade, capítulo 5, sexto ano English Online Class ao vivo, nossa aula 18, September 24th, 2020. Então, eu vou pedir que vocês aproveitem que a date está aí na tela, né? Aí na parte inferior. E coloquem já na página 58, 59 e escrevam essa data, por gentileza. Desse lado aqui. Tá bem? Vão chegando lá, na página 58, 59. E por gentileza,
coloquem a data que está aí na telinha de vocês. Você vai estar cortando. A minha voz está cortando? Sim. Cortaram para vocês também? Não. Eu estou vendo aqui qual é a minha cortou. internet. Eu estou no modo turbo e tá no máximo aqui a rede da internet, porque eu estou pertinho do aparelho aqui. Então, realmente... Qual é a página? É 58, 57, né, tia? 58, 59. Coloquem a data lá. Boa tarde, Luiz. Roberta, desative seu áudio, por gentileza. Acho que também isso ajuda com que fique escutando aí para os colegas. Então, agora que já colocamos a date, September 24th, 2020, vamos lá. Unit 5, My Neighborhood. Então, agora vamos falar sobre a nossa vizinhança. Páginas 58 e 59, mais uma vez, salientando aí para vocês, tá? Antes de começarmos, como sempre, quando começamos uma unidade, há algo muito além de simplesmente aprender o idioma, né? Nós devemos refletir um pouquinho o que significa neighborhood, enfim, conversarmos um pouquinho sobre o tema inicial para, de fato, adentrarmos nos assuntos da unidade. Ai, meu Deus, quase que eu quebro um copo aqui. Ainda bem que não caiu. Então, eu vou pedir que o Aleph, por gentileza, Aleph, você foi o primeiro a chegar conosco, agradeço pelo compromisso. Aleph, você poderia fazer a leitura desse slide, por gentileza? De acordo com o dicionário Aulete, o vocábulo vizinhança significa o conjunto daqueles que consistem os vizinhos, o conjunto dos lugares vizinhos próximos, relação entre vizinhos, política de boa vizinhança, condição do que está próximo e semelhança, afinidade, analogia. Thank you, Aleph. Então, vocês viram aí, de acordo com o dicionário, o significado do vocábulo vizinhança. Em inglês, vocês viram que é o tema da unidade, neighborhood. Todos repitam, neighborhood. Neighborhood. Thank you. Pessoas que vivem em grupos e em determinados locais. Pessoas que vivem em grupos e em determinados locais. A vizinhança, então, pode ser considerado o espaço geográfico no qual ocorrem as relações sociais. Trata-se de um local delimitado, que pode ser em um vilarejo, no meio rural, no centro urbano ou em uma cidade pequena. A vizinhança é a forma na qual as pessoas viveram historicamente. Ali ocorrem o cultural, social, econômico, político, ambiental e emocional da vida e aonde se deve atuar sobre eles. Sem dúvida, a vizinhança faz parte de um cenário sendo afetado por ele. I'm sorry. Eu fui clicar aqui para dar um zoom. Professora, Sim. é que página? A gente está lendo os slides, mas você pode abrir o seu livro nas páginas 58 e 59, tá bem? As características da vizinhança vão além do espaço geográfico. Atenção a esse detalhe aqui. Vão além do espaço geográfico. As estruturas de transporte, saúde e educação, o comércio na região, o nível socioeconômico dos moradores e as diferenças étnicas e culturais são aspectos que dão singularidade a cada vizinhança e que são capazes de fomentar a união entre as pessoas que ali residem. E essa união reflete no cuidado que todos têm com o ambiente que os cerca, no espírito de colaboração e na ajuda mútua, ou seja, na preocupação e na responsabilidade pelo local e pelas pessoas que ali vivem. Então, vocês obtiveram um pouquinho mais de conhecimento sobre as características da vizinhança, ok?
Então, vamos agora para o book de vocês. Já está aí na tela. E, obviamente, sempre quando começa uma unidade, tem sempre aquelas perguntinhas iniciais que eu peço que vocês tenham total atenção. Observe essas imagens aí, de A a G, na folha inicial de vocês. Pessoal, onde essas construções estão presentes? Quais são os locais? Vocês podem ir falando em português, tá? Na zona urbana e na zona rural. E outras perto da costa. Thank you, Aleph. Muito bom. Exatamente. Esses lugares são lugares ricos ou lugares pobres? Lugares ricos. Depende, algumas são ricos e outras nem tanto. Algumas são ricas e algumas são pobres. Um lugar calmo ou movimentado? A letra G deve ser. A letra G é calmo, junto com a letra A. A maioria daqui eu acho que é movimentado por causa do barulho da zona urbana. Tá bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Para ficar melhor, vamos olhar imagem por imagem. O que vocês acham? Essa imagem. Vamos lá, eu vou fazendo algumas perguntas nessa primeira e nas demais vocês vão se sentir na liberdade de falar sobre, ok? Então, vamos lá. Essa imagem, ela está em um lugar rico ou pobre, na concepção de vocês? Depende, professora. Porque isso aí é uma zona rural. Esse lugar parece calmo ou parece movimentado? Calmo. Geralmente a zona rural é muito calma, né, professor? Seguro ou perigoso? É seguro. Ok. Comercial ou residencial? Oi, professora. É um local comercial ou residencial? Residencial. Aparentemente com ou sem infraestrutura? Com? Vocês lembram, né? Que é infraestrutura, transporte, luz, água, saneamento básico, enfim. Esse lugar parece ter isso? Sim. Sim. Ok. Através dessa imagem, vocês conseguem identificar onde está localizado esse local? Se é uma cidade grande, uma cidade pequena, subúrbio, ou uma área rural ou central? Não dá para perceber porque é uma área rural, né? Não sei se tem cidade É uma zona rural, eu acho. Ok. Thank you. Não Então, agora tem cidade. eu vou deixar agora por critério de vocês. Alguém pode me descrever este local agora, essa imagem? Isso aí aparenta ser um condomínio, professora. Aparenta ser um condomínio. O que mais vocês têm para falar? Tudo aquilo que eu perguntei na primeira. Vocês podem explicar através dessa segunda imagem? Tem infraestrutura. Pela imagem parece ser calmo, confortável. Confortável, perfeito. Um lugar residencial. Também segurança. Residencial, segurança, tá. Ok, vamos para a próxima. Vocês estão mandando bem, pessoal. Essa imagem. Aí parece ser um lugar mais movimentado, professora. Movimentado, tá bem. Comércios. Ok, possa ser que tenha comércios aí. O que mais? Tem infraestrutura aos postes. Sem infraestrutura. Algo mais? Eu acho que não é muito seguro. Não é tão seguro. Não é tão seguro, está bem. É a sua opinião, tá? Fiquem à vontade. É a maneira que você vê, tá? Este local é a opção D. É mais movimentado. Mais Uma cidade movimentado. grande, né? Cidade grande, o que mais?
cidade arborizada. Tem infraestrutura? Tem infraestrutura. Ok. Lugar rico ou lugar pobre? Lugar rico. Ok. Prédios. Onde está localizado? Área rural, cidade grande, subúrbio? Cidade grande. Cidade grande. Então, agora reflita sobre esse local, sobre este, e também Bem sobre movimentado. ok? Então, você já talvez criou as suas opiniões a respeito deste lugar, a respeito deste, e também, talvez, a respeito deste, correto? Você já, através daquelas características, vocês já conseguiram identificar, né? Ok, então, nós, nessa unidade, nós vamos utilizar a língua inglesa para talking about neighborhoods, falar sobre os bairros, as vizinhanças, ask, give and receive directions to get to a place, perguntar, dar e receber direções de como chegar em um lugar, use location maps, utilizar mapas locais, interact with a neighborhood guide, e interagir com o guia de vizinhança, tá bem? Também vamos identify problems in a neighborhood, thinking about possible improvements to it and act on them. Identificar alguns problemas do bairro, conversar sobre possibilidades de melhorias para esse local, né? E agir, como a gente possa agir, ok? Antes de continuarmos, só para ficar claro, eu trouxe aqui no slide, tudo isso que eu trago para vocês é sugestão do sistema que traz esse material para vocês, tá, gente? Ele é muito completo e eu acho muito legal isso, ter todo esse embasamento para uma aula. Essa informação complementar, alguém gostaria de ler para mim? Eu, professora. Pode ir lá. Vai, Luiz. Marca aí, Aleph, se quiser ler. Já começa a leitura. Que eu já li uma. A palavra subúrbio indica o espaço que cerca uma cidade e cuja característica é a baixa densidade populacional. Neste espaço pode haver tanto condomínios de luxo, como fábricas e propriedades agrícolas. No Brasil, especialmente em grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro, esse termo é usado para designar a periferia, remetendo à condição econômica da população que lá habita, e não apenas a localização entre a cidade e o campo. Thank you, Luiz. Então, eu tinha uma outra percepção de subúrbio. Como eu posso dizer? Aqui no Brasil, foi mais específico aqui na explicação, utilizando o Rio de Janeiro, né? É um termo usado para designar a periferia, aquele lugar cheio de casas. Essa imagem aqui, por exemplo, é de Salvador, tá? Casas e casas, muitas casas. O significado real da palavra indica um espaço que cerca uma cidade cuja característica é a baixa densidade populacional, né? Então, já é aquele local onde tem-se apenas casas, porém, baixa densidade, não tantas casas assim. Porém, o Brasil é um país especial e que nós, brasileiros, gostamos de morar juntinhos, grudadinhos com os vizinhos, enfim. E cada país tem sua característica, e o nosso, eu posso dizer que é um país muito especial também, assim como muitos outros que têm características diferentes, tá? Meus queridos, então vamos aí para a atividade número 1. É o seguinte, aí nós vamos responder, check what you can see in the images. Nós vamos identificar o que a gente consegue ver nessas imagens. Porém, antes, eu gostaria de dizer a vocês que
A maioria dessas palavras que tem aqui são palavras transparentes, tá? Aquelas que nós aprendemos nas aulas anteriores. Palavras são cognatos, que é a nomenclatura gramatical. Mas eu vou voltar aqui. Antes de começar a atividade, eu vou dar uma paradinha. Deixa eu excluir aqui o slide. E quero ver vocês. Não exatamente ative a câmera, mas eu digo assim, a opinião de vocês. Na minha vizinhança, onde eu vivo, there is a bakery, there is a church, there is a other church, there is a shopping near here. Então, como vocês puderam ver, eu usei o there is, ou seja, tem, a church, uma igreja, perto aqui da minha vizinhança. There is a bakery, there is a supermarket. Gente, isso é incrível de viver aqui nos bairros do Brasil. A gente observa que a maioria deles tem de tudo. No mesmo bairro você consegue achar mercado, igreja, muitas coisas, né? Pelo menos eu digo isso aqui em Toritama. Agora, alguém poderia falar um pouquinho sobre o local onde você mora aí? O que você pode ver ao seu redor? There is a... Por exemplo, utilize o there is. There is a, e em inglês, o que está perto da sua casinha. Não precisa brigar, tá, gente? Um de cada vez. There is a supermarket. Ok, Maria Júlia já disse. There is a supermarket, pertinho da casa dela. Alguém mais? There is a school. There is a school. Great. Professora, tem um bar aqui de lado. Como é que chama bar em inglês? Oh my gosh. Bar. Bar é bar. A mesma coisa. Então, there is bar. There is a bar. Ô, professora, como se chama mato em inglês? Mato. Mato? Sim, Tipo assim, tem mato perto da minha casa? na minha, no caso. Eu moro no Coqueiral. No coqueiral? Eu não saberia expressar isso agora. Tem mato. There is some trees. There are some trees. Tem árvores. Tem... I don't know. Não sei bem como expressar isso. There is a house. There is a house. There are many trees in my neighborhood. Muitas árvores. There is eu esqueci agora a palavra bosque, algo parecido. Tem que ter um vocabulário muito bom para estar lembrando tudo isso. Alguém mais gostaria de expressar algo? There is a market, the neighborhood is cat, and is true. Igreja. A Que eu não sei church. pronunciar direito, No problem. A church. Okay, there is a church, a school. Great, Aleph. Luiz ia mencionar algo? There is a supermarket. There is a supermarket. There is a hospital. There is a... Ok, vocês podem utilizar. There is a hospital. There is a bakery. There is a church, a supermarket, a school near my house. Perto da minha casa. Or in my neighborhood. No meu bairro, na minha vizinhança. Tá bem? É porque aqui a gente não costuma falar muito vizinhança. A gente usa mais a palavra bairro aqui no Brasil. Por isso que, de vez em quando, vocês vão ver eu traduzindo como bairro, mas ao pé da letra é vizinhança. Então, vamos agora à primeira atividade. Várias palavras são cognatas, como eu já disse. Então, o que vocês conseguem ver aí? Resposta pessoal, tá? Não tem algo certo ou errado aqui, não, tá? Check what you can see in the images. Nessas imagens, vocês conseguem imaginar que tem uma bakery? Coloca aí sim ou não. Se você não souber o significado, pode perguntar, tá? A bank. O que é isso, bakery? Bakery é padaria. Bakery, a bank, a beach, a bike lane. Alguma...
Pode acordo com as imagens que nós vimos, é? Isso, essas daí de cima. Você Eu acha marco a vocês beach. acham que nesses bairros pode ter esse tipo de coisa, entendeu? A drugstore, a gas station, a gym. Dúvidas? A hospital, a house, a newsstand, a park, a restaurant, a river, Beach. a road. Pode perguntar se tiver dúvida. Beach. Beach, ok. A praia. Uma praia. A beach. Avenue. Aqui. Qual? Avenue. Avenida. Avenue tá onde? Avenida aqui. An avenue é avenida, tá? A supermarket, an apartment building, people, street lights, traffic lights, trees. Se não souber o significado, pode perguntar que eu ajudo vocês. Restaurant. A restaurant, né? Tá claro aí o significado. Vocês sabem que são tudo isso? Street lights. Trees. Trees são árvores. Trees. Schools. School, ok? Tem aí pertinho da casa de alguém. Então, vou marcando aí que vocês podem ver nessas imagens, nesses bairros, o que deve ter nessas imagens. Será que tem people? Obviamente, né? Street lights, traffic lights, trees, an avenue, an apartment building, yeah, a supermarket, a street, a drugstore, a store, a square, a snack bar. Gente, na verdade, eu acho que nesses bairros tem de tudo. Mais uma vez, vocês têm alguma dúvida no significado dessas palavras, eu vou seguir para a próxima atividade. Não. Ok. Number 2. Nós já falamos um pouquinho que tem perto da casa de vocês, então vamos seguindo adiante. Which picture is more similar to the place where you live? What elements from activity 1 are there near your house? Qual a figura é mais? Is more similar? É mais similar to the place where you live? Com o lugar que você vive. Reflita. Não precisa responder se não quiser. Qual desses parece mais com o lugar que você mora? Pronto? Então, você vai colocar aqui na sua língua materna mesmo. Português, tá? Pode colocar aí. Tal imagem parece mais com o lugar que eu vivo. Vamos lá, quero ver os lapisinhos de vocês aí, ó, funcionando. E what elements from activity 1 are there near your house? E logo abaixo, nesse quadradinho, vocês vão colocar quais elementos aqui da atividade 1 tem perto da casa de vocês. Se perto da casa de vocês tem trees, então, there are trees, traffic lights, enfim. Eu vou fazer a respeito da minha, tá? My neighborhood is similar to letter, a letra, deixa eu ver aqui qual parece mais com a minha casa e vocês vão fazendo de vocês, tá? Na minha concepção é mais similar com aonde eu morava em São Paulo parecia mais com esse. Agora aqui em Toritama, o mais similar à minha casa é difícil. Ô, tia, eu botei essa letra F. Eu tô pensando em colocar ou a F ou a acho que é a F ou a C. Você colocou a qual, Luiz? A F. A F, né? É um lugar de comércio, É. casa misturado, né? Eu também acho. Aqui. To letter F. Bom. Which elements from activity are there near my house? Então, eu começo com near my house, perto da minha casa.
Dá um zoom aí para ficar melhor a visualização de vocês. Near my house, I can see, eu posso ver. E aí eu vou colocar tudo que tiver. I can see a bakery. E aí vocês vão colocando, tá? Eita. A house. Eu vou colocar some houses, porque são muitas. Some houses. A road. I can see a road, uma rodovia. Shopping mall. Sidewalk. Calçada, né? Sidewalk. A snack bar, a square, não tem praça perto da minha casa. A store, tem loja perto da minha casa. A store. Street, of course, com certeza tem rua, mas tem gente que mora em bosques, esses lugares assim que não tem rua. Supermarket. Todos estão fazendo, correto? Espero que sim. Sim. People, com certeza, tem pessoas. People and trees. Pronto. Algumas árvores perdidas. Quem dera tivesse mais, mas tem. And trees, ok? É o que eu posso ver. Perto da minha casa eu não vejo street lights and traffic lights. Não, street lights I can see. I can see street lights. São os postes. Street lights. Mas eu não tenho traffic lights perto da minha casa. Não tem apartment building, não tem apartamento aqui perto também, não. Se na sua tiver, você vai colocar. Digam se eu fui muito rápido ou se está dando tempo de vocês fazerem. Está dando tempo? Tá. Já terminaram? Já. Ótimo. Então eu vou seguindo adiante. Quem demora mais sou eu, né, povo? How do you say neighborhood in your language? Como que vocês falam neighborhood no idioma de vocês? Bairro. Ou Minha casa? Vizinhança. vizinhança. Eu vou colocar vizinhança, que é o significado correto. É porque a gente não tem muito costume de falar. Mas quem quiser colocar bairro, tudo bem. Pronto. Number 3 resolvido. Só um momento, deixa eu achar aqui a página. Pessoal, agora que vocês responderam a número 3 comigo, bem rapidinho, vamos fazer uma rápida reflexão. Vizinhança é apenas o espaço geográfico? Não. Sim ou não? Eu acho que não. Não. No começo, nós vimos que vizinhança... Quais são as características da vizinhança? Vamos voltar aqui? O que é vizinhança? Bairros. Pessoas A vizinhas. estrutura As de estruturas do transporte. transporte, a de saúde, as diferenças étnicas. Comércio. Depende, tem muito. Ok, obrigada. Socioeconômico dos Thank you. moradores. Meus queridos, aqui em Toritama, vocês conseguem ver essas diferenças de estrutura de transporte, saúde, educação, comércio, nível socioeconômico dos moradores, diferenças étnicas, culturais, singularidade a cada vizinhança. Vocês conseguem ver essas diferenças em Toritama, de um bairro para o outro? Sim. Que não. 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 Ok. Não, professora. É algo que fica a opinião de vocês, tá? É por isso que eu deixo bem à vontade vocês responderem. Tá, na minha concepção, Janine, eu vejo sim essa enorme diferença de um bairro para o outro. A área de transporte ainda não, porque nossa cidade não tem. Mas nós vemos que alguns bairros têm mais acesso à questão de saúde e talvez o nível socioeconômico é bem diferente, pessoal, de uns bairros para os outros.
Por exemplo, comparem... Qual bairro a gente pode comparar? Comparem o centro com a saída de Toritama para Vertentes. Tem o mesmo nível? Um independente? Acho que Pode é independente. ser. Pode ser. Mais adiante. Eu não sei o nome daqueles bairros. Então, eu acho Não que tem. Não. Vocês acham que não tem? Não Tá é bem. igual, é tudo diferente. É diferente. A entrada Toritama tem. Nossa. As pessoas que residem nesses bairros não são diferentes? Não, Me falem sobre o espírito de colaboração, algo assim. Vocês veem isso nas ruas aqui? não, sou tudo ignorante. Ah, Maria, meu Deus. Raramente. Por que eu estou falando sobre isso com o 6º ano? Vocês são o futuro da nossa cidade, ou do mundo ao redor. Não sei se vocês vão viver aqui no futuro. Então, pensando nisso no hoje, eu tenho certeza que lá na frente vocês vão fazer bonito. Tem um programa que eu assisto no Discover, que é um casal que eles reformam as casas do povo do bairro e dos novos moradores. Eu E já é bem assisti. legal. Já viu? Eu também acho. Já. Eu acho bem legal. Aqui, por exemplo, onde eu moro, não tem muita essa união, embora são muitos familiares, mas não tem tanta essa união. Mas certa vez, uma das árvores que é bem aqui em frente à minha casa, uma das vizinhas queria Você morava cortar. no Toritama mesmo, professora? Sim, eu moro em Toritama. E uma das vizinhas, ela queria tirar a árvore. E ela causou muito para tirar essa árvore, porque dizia que estava furando, estragando a calçada dela. E, enfim, foi um caso bem chato, mas eu vi que a maioria das pessoas que ficaram a par da situação não gostaram e falaram que não, que era para deixar a árvore, enfim, que não estava atrapalhando nada, e que se a calçada dela estava sendo danificada, ela que arrumasse a calçada. Enfim, nesse momento eu vi a mobilização das pessoas para falar, para questionar, filhos que vieram também questionar a questão. Então, eu acho assim que ainda existe um pouquinho desse espírito de vizinhança, de colaboração uns com os outros, só aparecendo a necessidade que talvez essa ajuda chegue. Então, olhe para o seu vizinho de uma maneira diferente, talvez ele esteja precisando de alguma ajuda que você pode auxiliar, não sei como, mas talvez sim. O importante é vocês terem esse olhar de que para melhorar o estilo de vida que vocês têm, não depende só de um vizinho, depende de todos, né? Aquele vizinho que varre a calçada e joga o lixo para a calçada do vizinho não é legal, né? Esse tipo de coisa. Então, são pequenas coisas que podem fazer total diferença na vizinhança em que vocês vivem, começando por vocês e por nós, ok? Então, para terminar, number 4. Which picture represents the best place for you to live? Why? Share your ideas with your classmates. Oi? Mas ele tá levantando a mão. Sorry, é porque quando eu tô nos slides eu não vejo nada. Pode falar, Maísa. É do passado que a senhora não viu. Minha mãe, ela já pegou uma briga, quase vinha aqui dar drink. Sabe por quê? Porque eu sempre tenho na cabeça. Não vou dizer doido. Fala mais devagar, Maísa. Fala mais devagar, por favor. Oi? Fale mais devagar, por favor, pra gente entender melhor. Ela pegou uma briga com a vizinha da frente, porque a vizinha da frente começou a descascar embu e jogar aqui na frente de casa. Mãe, com uma vasilha, catou tudo e jogou dentro da casa dela. Nossa, meu Deus. Você falando agora sobre isso, eu lembrei que tinha 2 vizinhos meus aqui, que não são, assim, esse povo flutuante, né? Casa de aluguel que às vezes vem e vão-se embora. Ele tinha o costume de trazer os cachorros dele para fazer as necessidades em frente à minha casa, gente. Porque tinha, tipo, a calçada tinha um pedaço deteriorada e tinha os matinhos. Então, era o momento do cachorro chegar. E toda vez que a gente chegava, a gente tinha que limpar para poder colocar o carro na garagem. E, nossa, meu esposo ficava muito zangado.
Até o dia que eu fui pesquisar sobre o que eu poderia fazer. Eu falei, olha, não adianta ficar reclamando, tem que fazer algo. A reclamação não resolve nada. E aí eu disse, um dos motivos é a gente arrumar calçada, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu tinha visto que você colocando uma garrafa d'água na frente da sua casa faz com que o cachorro não queira usar aquele local, porque os cachorros, eles são limpinhos. Então, onde eles veem que tem água, eles entendem que não pode fazer as necessidades ali. E isso é verdade, tá, gente? Inclusive, ontem eu fui aqui na casa de uma colega próxima e na frente da casa dela e de mais 2, 3 vizinhos eu vi as garrafas PET com água dentro. E eu falei, ó, tá vendo? Pessoal bem informado. Tudo é questão de necessidade e bom senso, né? Quando você tem um bom senso, você sabe que se você sai com o seu cachorro para fazer necessidade, poxa, leva uma bolsinha, né? Algo que possa diminuir o impacto aí na casa do povo. Então, qual dessas imagens, a gente está terminando agora, tá? Qual dessas imagens melhor representa o lugar que vocês vivem? Compartilhe com seus colegas. Saiu. Foi. Eu tirei porque a colega ia falar, enfim. Embora eu só vejo bolinhas, mas eu queria tirar dos slides. Pronto. Qual dessas melhor representa a vizinhança que vocês vivem? Eu já tinha falado. Para mim é a letra B. A letra B. Ok, letra B. Uau, vou aí na sua rua tirar umas fotos, Aleph. É porque, tipo, aqui é tranquilo. Praticamente na minha rua ninguém fala nada. É todo mundo dentro de casa. Ninguém sai pra rua. Você acha um bairro isso muito bom? tranquilo aqui no Colorado. Bom demais, porque no centro era uma zoada, a pessoa mal conseguia dormir. Minha rua era também bem tranquila. Aí começou essas obras aqui do Parque das Feiras. Eu moro aqui nas redondezas do parque. Minha gente, ninguém tem mais sossego aqui. Alguém mais quer falar algo sobre o seu bairro? Eu tô já indo me mudar lá para onde o Aleph mora. Depois dessa aula. Alguém já viveu como na letra G? Alguém já morou estilo na letra G? Não. Eu queria saber a experiência. Deve ser incrível. Minha avó já, mas eu nunca morei. É bem calmo, pra ficar olhando pro mar. Calmo e quente, né? Deve ser incrível. Ok? Então vamos encerrar a nossa aula de hoje com a recomendação de tarefa de casa, tá, pessoal? Eu vou ter que puxar um pouquinho mais de vocês, porque como nós só estamos tendo uma aula por semana, prejudicou aí um pouquinho o nosso cronograma, mas eu também não quero pressionar muito. Por isso que eu só deixei uma página apenas para casa. Página 60, essa seguinte aí, vocês vão combinar os balõezinhos com as pessoas que estão na conversa da número 5 e na número 6 vocês vão tentar ler esses textos aí e combinar com as imagens. Nada demais, porém eu preciso que vocês me ajudem para que na próxima aula vocês participem comigo. Atenção à chamada, respondeu, diga um bye-bye. Adorei esse nosso momento de aula juntos. Respondeu, sai, né, professora? Isso. E vamos lá. Adria Vitória. Aleph Gabriel. Ela faltou, disse que foi para Caruaru. Presente. Aleph. Bye bye, Aleph. Ana Beatriz Lucena. Bye. Ana Beatriz Tavares. Bruno Rosângelo. Ellen Raíssa. Emerson Yuri. Guilherme Francisco. Ítalo Gustavo. João Vitor. José Bezerra. Lara Isadora. Livni. Presente, professora. Bye, bye. Bye, bye, Livni. Até mais. Luiz Henrique. Presente. Bye, bye, Luiz. Professora. Thank you. Até mais, meu anjo. Luiz Henrique. Já fui. Coloquei errado, peraí. Aqui. Maria Alice. Maria Clara. Presente. Bye, bye. Thank you, Maria Clara. Bye, bye.
Maria Júlia Bezerra. I'm present. Bye bye. Thank you, Maria Júlia. Maísa. Presente. Tchau. Thank you, Maísa. Bye bye. Michelle. Natália. Pedro. Roberta. Professora. Coloquei, Guilherme. Eu vi seu nome aí na lista. Atenção da próxima vez, hein? Cadê um probleminha no áudio? Ah, tudo bem, meu amor. Então, até mais, Aleph, até mais. Guilherme, I'll see you next week. Vejo vocês semana que vem. Tudo de bom e até mais. Sendo assim, encerramos a nossa aula do 6º ano B. Faça o possível para estar conosco na próxima. Cumpra com a tarefa de casa e tudo de bom para vocês. Bye, bye.